O Remo tem um novo treinador, Léo Condé tem a sua contratação encaminhada e é um tiro certeiro. Já digo que eu gosto dessa contratação, mas nesse vídeo você vai entender melhor como jogam os times de Léo Condé. A gente vai fazer uma análise da carreira de Léo Condé, como ele chega no clube do Remo. Ele tem experiência em Série A? Ele não tem? Ele conhece o futebol paraense? Ele não conhece? Vamos falar de Remo e seu novo treinador Léo Condé agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, se inscreve no canal, hein? Para mais análises e vídeos como esses, notícias, você se inscreva no canal, muito importante que você se inscreva e distribua o vídeo aí para os seus amigos se inscreverem também, para deixarem a curtida, deixa o hype para botar esse vídeo lá no alto, porque o Remo tem um novo treinador e nesse vídeo você vai entender como é o estilo de jogo de Léo Condé. A contratação ainda não foi anunciada, mas diversas fontes já dão conta de que o acerto está muito bem encaminhado. Inclusive, notícia aqui no Globoesporte.com, notícia aqui do Bruno Amâncio, do Pedro Rocha Novaes e do Luiz Gustavo, que trabalham para o GE direto de Belém. Notícia aqui, Remo encaminha acerto com o técnico Léo Condé. Negociações avançaram nas últimas horas e a diretoria deve anunciar o treinador em breve. Talvez no momento em que esse vídeo chegue até você, o Remo já até tenha anunciado, né? Então é um treinador de 47 anos. Léo Condé é um treinador muito jovem ainda. O último time que ele treinou foi o Ceará, lá em 2025. Ele ficou a temporada inteira na Série A à frente do Ceará. A gente vai falar melhor sobre a passagem do Léo Condé pelo Vozão, pelo Ceará, que foi uma boa passagem. Foi o primeiro clube de Série A que ele realmente treinou ali, né? Então o Léo Condé teve uma excelente passagem pelo Ceará, apesar do rebaixamento. Viveu excelentes momentos na carreira com diversos acessos pelos clubes onde ele passou. Série C, foi campeão de Série B, outro acesso em Série B. Então o Léo Condé aí tem aí uma ascensão meteórica na carreira. Então ele chega até aqui muito forte. Ele tem passagem pelo Paysandu, o que nos diz que Léo Condé tem experiência no futebol paraense. Ele já treinou o Paysandu, uma passagem relâmpago no futebol paraense em 2 meses. Ele ficou 2 meses no Paysandu, 10 partidas à frente do Paysandu com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ele terminou aquele campeonato paraense na 4ª colocação, né? E aí acabou sendo demitido na Série C daquela temporada pelo Remo. Vai ser a primeira vez que Léo Condé vai disputar um jogo oficial pelo clube do Remo, né? Então vamos falar sobre o perfil de Léo Condé primeiro. Aqui no SofaScore tem aqui os números de Léo Condé na carreira dele, tá? Então o último jogo dele treinando um clube foi a derrota para o Palmeiras, né? Então se a gente tirar esses últimos 5 jogos aqui do Ceará no Campeonato Brasileiro, né? Que aqui o Ceará desandou. O Ceará precisava de apenas uma vitória para escapar do rebaixamento nas últimas 5 rodadas e não venceu ninguém, né? O Vozão perdeu do Internacional naquele jogo em que o Vina foi expulso de bobeira, perdeu do Mirassol, empatou com o Cruzeiro, perdeu do Flamengo e na derradeira rodada perdeu para o time reserva do Palmeiras dentro de um Castelão lotado. Isso aqui, cara, tem que fazer parte da análise do Léo Condé. Até porque o Léo Condé tem a experiência que o Léo Condé tem na Série A, né? É com o Ceará. Então aqui a gente vai começando de trás para frente, tá? Pra gente entender, depois a gente fala da forma como ele joga. Então, Léo Condé teve essa passagem pelo Ceará que foi muito boa. Léo Condé chega na Série B 2024, ele consegue o acesso com o Ceará. Na última rodada, o Ceará conquistou aquela vaga para a Série A de 2025. O Léo Condé foi o grande responsável pela mudança de chave ali no Ceará no meio da temporada da Série B. Ele chega, o time melhora, ele conquista aí o acesso com o Vozão e fica a temporada 2025 inteira, porque ele vinha fazendo um excelente trabalho no Brasileirão. O Ceará foi um time muito competitivo, sempre fora da zona do rebaixamento, não tinha entrado nenhuma vez na zona do rebaixamento, sempre lutando pela permanência, mas sempre com uma vantagem de segurança em relação à zona do rebaixamento. Talvez isso tenha relaxado e talvez isso seja ali um destaque a se melhorar, um ponto crítico, um ponto negativo em relação ao Léo Condé, que ele não conseguiu manter a motivação do elenco nas últimas rodadas. Pegou adversários difíceis, o Inter era um adversário direto, o Mirassol na temporada 25 estava avassalador, o Cruzeiro brigava por título ainda aqui, o Flamengo também brigava por título e o Palmeiras já não tinha mais chances de títulos, mas era o Palmeiras, né? Então, o Ceará pegou simplesmente os 3 candidatos a título nas últimas 3 rodadas e conseguiu um pontinho apenas, né? Então essa reta final foi muito ruim, mas o Campeonato Brasileiro foi muito bom. O Léo Condé montou um time muito competitivo, tá? Antes do Ceará, a gente vai voltando ali
na carreira de Léo Condé, ele havia treinado o Vitória. E no Vitória, ele pega um Vitória que tinha acabado de subir da Série C e ele põe o Vitória no topo da Série B. Ele conquistou o título com o Vitória. O Vitória fez uma temporada 2023 na Série B, assim, praticamente sem resquícios. Teve uma goleada que sofreu pro CRB ali, né? Um ponto negativo naquela campanha, mas se recuperou rápido. Inclusive, o Vitória foi campeão com antecedência daquela Série B. O Léo Condé chegou com bastante moral e ele já tinha outros acessos ao longo da carreira. E aqui, né, tem uma matéria que diz muito sobre como é Léo Condé na época em que ele chegou no Vitória, tá? No início de 2023, né? Uma matéria assinada aqui pelo Rafael Carmo no próprio Globoesporte.com. Veja a data, 3 anos atrás, 9 de fevereiro. Pouco mudou, tá? Ele é dado aí como um treinador calmo, diferente do Osório, por exemplo, agregador, coisa que o Remo tá precisando, né? Um cara que agregue o elenco, que ponha foco no elenco, e muito estudioso. Um cara que realmente, taticamente, ele não... Poucas coisas eu tenho pra falar da forma tática. Você pode até discordar da forma como ele pensa futebol, mas que o cara estuda muito, que ele conhece muito de futebol, ele conhece, né? Ele já tinha 2 acessos no currículo quando ele chegou ali na Série B, né? Pra treinar o Ceará. Ele tinha conquistado 2 acessos ali na Série C e estava tentando levar o Vitória de volta para a Série A, né? No ano passado, ou seja, em 2022, ele teve à frente do Sampaio Corrêa quando o time terminou a segundona na 5ª colocação. Sampaio Corrêa quase subiu, ele quase subiu com o Sampaio Corrêa com 58 pontos, tá? Em 2015 ele lutou também pelo acesso, mas acabou na 8ª colocação, tá? Com o próprio Sampaio Corrêa. Em 2020 ele levou o time à 6ª colocação da segundona também, então ele teve ali diversos bons jogos, né? Boas temporadas aí pelo Sampaio Corrêa, né? Você vê que o Léo Condé saiu do Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa caiu para a Série D, né? Bem complicado. A forma como o Léo Condé joga mudou pouco, tá? Ele evoluiu o seu sistema de jogo, continua sendo 4-3-3 ali, né? Geralmente ele coloca 3 jogadores de contenção. Quando ele tem ali um jogador excepcional no elenco, ele coloca um meia de criação também, mas o Léo Condé gosta de jogar com pontas muito velozes ali, um centroavante de mobilidade, ou, como no Ceará, ele tinha uma referência muito fixa, que era o Pedro Raul, no Ceará, e ele montou um time em torno do Pedro Raul. Então ele é um treinador que consegue se ajustar aos jogadores que ele tem à disposição. Ele não é um treinador que vai jogar sempre da mesma forma. Isso é muito bom para o clube do Remo, porque ele não vai ter a opção aí de mudar o elenco agora. O elenco já está fechado, a janela fecha hoje, inclusive a janela internacional. A nacional vai mais 20 dias para frente, mas não vai dar tempo de reformular o elenco. Então é um treinador que consegue se adaptar a elencos. Então ele gosta de um centroavante móvel ali, mas ele se deu muito bem com Pedro Raul no Ceará como referência. Então é um cara que tem diversas formas de jogar. Ele joga com muita velocidade na transição, ou seja, um time que vai jogar no contra-ataque. O clube do Remo é talhado para isso, é um time muito veloz, tá? E o Léo Condé consegue montar bons sistemas defensivos, que é o que falta ao Remo, tá? A minha opinião aqui, cara, é que o Remo contratou talvez a melhor opção de mercado que o Remo poderia, tá? O Remo não poderia ir atrás de Felipe Luiz, que tá solto no mercado, não poderia ir atrás do Renato Gaúcho, que recebe 1,5 milhão de salário, todos esses técnicos muito caros, o próprio Leonardo Jardim, que fechou com o Flamengo, mas dentre ali o nível que o Remo teria capacidade de pagar, o Léo Condé, para mim, foi a melhor escolha. Melhor ainda do que o Palermo. O Palermo tem uma boa temporada no Brasil, tá? O Léo Condé tem várias boas temporadas. Ah, mas ele foi rebaixado com o Ceará. Sim, foi o ponto ruim, mas o campeonato, tá? 80%, 90% do campeonato foi excelente à frente do Ceará. Então a forma como o Léo Condé costuma jogar é assim, em transição. Isso casa muito bem com o que o elenco que a diretoria do Remo e o próprio Osório montaram para essa temporada, tá? O elenco tem o Remo tem um elenco talhado para o contra-ataque, para o jogo em transição, mas que precisa de um equilíbrio defensivo maior, né? E o Léo Condé é o treinador certo para entregar esse equilíbrio defensivo para o time do Remo. Então o Léo Condé deve ser assim. Aqui tem outros trabalhos e acessos, ó. Durante o Nacional de 2015, fez um bom trabalho surpreendente na Caldense, liderou o Campeonato Mineiro e foi vice-campeão do Campeonato Mineiro ao perder para o Atlético Mineiro na final. Nos anos seguintes, teve sucesso ao conquistar ali acessos na Série C
primeiro com o Belo, né? O Botafogo em 2018 conquistou o acesso. Ele que subiu com o Novo Horizontino em 2021, tá? Além de ter conquistado o troféu do interior paulista no Campeonato Paulista, ele já passou por Bragantino, por Goiás, por CRB, Paysandu e São Bento, tá? Aí agora tem o Vitória e o Ceará também nessa conta. Então o Léo Condé já tem diversos... E você vê que a carreira do Léo Condé é meteórica, né? Ali, há 11, 12 anos atrás, ele estava na Caldense, disputando o final de campeonato mineiro. Depois ele passa para o Belo, conquista acesso, passa para o Novo Horizontino, conquista acesso, luta por acesso com o Sampaio Corrêa, chega no Vitória, é campeão da Série B, chega no Ceará, sobe e disputa uma boa Série A. E agora ele chega no Clube do Remo, que é um time de massa também, assim como Vitória e Ceará, que também quer permanecer na Série A. Então, Léo Condé é um treinador que ainda quer demonstrar, ainda está em evolução. É um cara que chega com muita fome. Diferente do Osório, que está em final de carreira. O Léo Condé quer mostrar, chega com muito vigor. Ele quer mostrar resultado, porque é um técnico em ascensão. E nada melhor do que fazer um bom trabalho no Clube do Remo, conquistar uma permanência ou, quem sabe, uma vaga em uma Sul-Americana, para que a carreira dele decole. E, cara, é uma simbiose que tem tudo para dar certo, né? O Léo Condé subindo de nível, o Remo sobe de nível. E, cara, não tenho o que falar. É a contratação que eu faria. Pode dar errado? Meu irmão, futebol pode dar tudo errado. É circunstancial, né? Mas, dentre os nomes que se tem na mesa, dentre as opções, das variáveis que a diretoria do Remo tem, né? Em custo, em orçamento, essa, para mim, é a melhor contratação possível para treinar o Clube do Remo nessa temporada. Comenta aqui embaixo se você gostou da contratação de Léo Condé ou não, se eu tô viajando, mas eu aprovo muito essa contratação no Clube do Remo, um treinador jovem que vai saber trabalhar com o elenco do Remo e que vai melhorar a parte defensiva do Remo também. Se inscreve aqui no canal para mais análises como essa, deixa sua curtida, deixa o hype, compartilha esse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!